Sim, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é a jovem Pâmela. Quero dar os bem-vindos aos irmãos da live. Também quero dar bem-vindo aos irmãos também que estará nos acompanhando também pela rádio Quero Adorar. Que Deus venha abençoar fortemente a vida de vocês. Vamos assim, tá? Fazendo uma oração para nós estarmos assim começando a entrar na pregação aqui com os irmãos. Se você tiver algum pedido especial de oração, quiser estar aqui comentando para nós no final da nossa programação, estar apresentando, será bem-vindo, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, nesse início de noite, Pai, te louvando, te exaltando, porque nós sabemos que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha, entre e faça morada, Pai. Mesmo nós não sendo dignos, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, nos ajudando, Pai, nos guiando, Pai. Ensina cada vez mais nós andarmos na Tua direção, Pai. Porque nós sabemos que o inimigo vai tentar de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma, destruir as nossas vidas, Pai. Mas nós cremos, Senhor Jesus, no impossível, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que cada vez mais o Senhor irá fazer o sobrenatural em nossas vidas, Pai. Opera o milagre, Senhor Jesus, opera a cura e a transformação, Pai. Se tiver alguém enfermo, Pai, se tiver alguém doente, eu peço agora que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre esta vida, Pai, e transforma. Venha me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, para que nessa noite nós venhamos sair transformados e libertados dessa live, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos assim estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus. Para os irmãos que quiserem estar aí nos acompanhando, livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Vou estar lendo assim de novo para os irmãos que estiverem entrando aqui, para os irmãos que quiserem estar aí acompanhando. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Irmãos, esse versículo, quando a gente lemos, é um versículo muito lindo. E já fala na hora que nenhum pecado entrará no céu. E ainda fala que Jesus, ele veio como nós, sendo que um de nós foi atentado, mas sem pecado. Um de nós era Jesus. Ele foi levado ao deserto assim que batizou e o inimigo mostrou tudo para ele. Quando você lê essa passagem, você vai perceber que o inimigo ele ofereceu tudo. Ofereceu a vida, também a morte. Mas ele não escolheu aquilo. Ele mostrou que nós podemos vencer todo o mal. Ele mostrou que nós éramos capazes de desistir das coisas do mal. Ele mostrou que não importa o que aconteça, nós temos que ser fortes e lutar até o fim pela nossa salvação. Ele mostrou que mesmo na dificuldade, na luta, nós temos que orar e buscar e jejuar. Assim que Jesus foi batizado, ele foi ao deserto e o inimigo mostrou tudo quanto é tipo de beleza para ele do mundo. Mas ele simplesmente mostrou que Jesus era capaz na vida dele. Que Deus era capaz na vida dele. Ele mostrou que não podemos sobreviver sem Deus na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir ser forte se Deus não estiver em nós. Nós nunca vamos conseguir vencer o mal se Deus não estiver em nós. Nós nunca vamos conseguir vencer uma luta se Deus não estiver em nós. Nós nunca vamos conseguir vencer a prova se Deus não estiver com nós. Enquanto nós não entregarmos
Jesus não tiver em você, você nunca vai vencer o mal. Se você chegar em mim, dizer que é cristão e manter os seus pés no pecado, eu posso te dizer que você não é cristão. Temos que nos converter. Temos que nos entregar aos nossos pés a Deus. Temos que nos humilhar, temos que nos render. Jesus está à porta. Jesus, ele bate na porta do teu coração e simplesmente está pedindo para entrar. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós temos que esquecer das preocupações, das lutas, da prova, da dificuldade e nos humilhar aos pés de Jesus. Jesus, ele está procurando os fiéis. Jesus, ele está a te procura. Jesus, ele quer você. Jesus, ele te escolheu. Não pense que você está nessa live em vão. Não pense que você está aqui por nada. Ele te escolheu para viver o chamado dele. Ele te escolheu para fazer a obra. Então faça. E veja o sobrenatural na tua vida. Mas, irmã Pamela, o inimigo tem mostrado tantas coisas pra mim. Ele vai te mostrar muito mais. Mas se você dizer o seguinte: Deus está na minha vida e é Ele que vai sempre estar, e nada e ninguém tirará esse amor que eu tenho por Ele, você vai ver que o inimigo vai se afastar de você. Ele sempre vai mostrar beleza pra você. Ele sempre vai te oferecer coisas que você menos espera ou imagina. Ele sempre vai dizer para você que você nunca será capaz de conquistar o que você quer conquistar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O seu pé está onde? O seu coração é de quem? A sua morada é de quem? Se a sua morada, se o seu coração e seu pé está na direção correta e na mão certa, você verá o sobrenatural na tua vida. Irmã Pamela, como eu faço para me entregar? Como eu faço para me humilhar? Como eu faço para me render aos pés de Jesus? É muito simples. Diz para Ele, chora para Ele e creia que o impossível irá acontecer, e creia que tudo que você tem pedido, clamado, buscado, irá mudar, irá acontecer na tua vida, e que o milagre sempre irá te chegar nas tuas mãos. Porque não temos os sumos sacerdotes. Para você entender, naquela época as pessoas tinham um sumo sacerdote que era escolhido por Deus, que profetizava as coisas. Se você fazia um pecado, ele chegava em você e dizia aquilo para você, e era para você se consertar na presença de Deus. Senão tal coisa iria acontecer na tua vida. Hoje em dia nós não temos isso. Não temos esse sumo sacerdote para dizer o nosso pecado, para dizer o nosso erro e o que vai acontecer na nossa vida. Sabe por que não temos? Porque Jesus percebeu que você podia ver isso sem ninguém te dizer. Ele percebeu que você podia mudar a sua história sem alguém dizer para você o que iria acontecer no futuro. Sabe o que acontece com o ser humano? Eu vou dizer para vocês. O próprio ser humano não quer enxergar o que Deus tem. O próprio ser humano não quer enxergar o trabalhar de Deus. O próprio ser humano não quer ver o que Deus tem preparado. Porque se ele realmente quisesse, ele ia ver o que Deus tinha planejado. Se realmente ele quisesse, ele ia ver que Deus tem algo maior para ele. Se realmente ele quisesse, ele ia se humilhar e se render aos pés de Deus. Eu vou te dizer mais, calma aí, para você entender. O ser humano tá cego. O ser humano tá deixando o inimigo corromper o coração dele, e não tá certo. Não é isso que Deus quer. Para você entender mais, vou te dar um exemplo.
Quando você peca diante de Deus, você imagina que aquilo vai ter consequência? Você pensa que o seu pecado vai ter consequência? Não, você não pensa. Você simplesmente peca sem pensar no futuro. Se nós realmente se importasse com a existência de Deus aqui na terra, nós pensaria 2 vezes antes de cometer algum pecado. Enquanto você aí está cometendo esse pecado, Jesus está lá no céu dizendo: essa não foi a pessoa em que eu transformei. Nós, ser humano, estamos esquecendo de uma coisa: de um Deus que criou os céus e a terra e formou os humanos, os animais e tudo nessa terra. Volta a ser como era antes. Volta a ser o que Deus te formou. Esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo em que me chocou muito. Um homem mandando uma criança ser preconceituosa com uma mulher negra. E aquela criança, ela não tinha coragem de dizer aquilo. Aquela criança, ela não tinha coragem de ofender o negro. Sabe por quê? Porque uma criança, ela é inocente. Ela não imagina que não é justo uma pessoa ser ofendida. Não é justo uma pessoa querer dizer que cor define uma pessoa. Não é justo uma pessoa dizer que negro ou branco ou amarelo, seja que cor for, não faz parte dessa nação. Deus criou o ser humano não para tratar uns outros como os animais. Deus criou o ser humano para amar o próximo. O ser humano não é mais ser humano hoje em dia. Não tem mais ser humano como tinha antigamente, que amava estar com o outro, que ajudava aqueles mendigos, aqueles moradores de rua, que tentava libertar os traficantes, os que eram usuários de droga. Não existe mais pessoas assim. Para você entender, nem eles têm mais coragem de entrar numa igreja, porque eles pensam que Deus não vai aceitar eles da maneira que estão. Quem é você na presença de Deus? Quem você está sendo? É uma simples pergunta. Por que você mudou o teu coração? Por que você se afastou de mim? Para você entender mais, eu estive hoje lendo em Apocalipse, vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que diz assim: assim porque és morno e não frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, quando Jesus disse isso, ele quis dizer, a igreja entrou em uma coisa chamada corrupção, pecado, ganância, vaidade. E Jesus não está se agradando disso. Jesus não está feliz de ver o ponto em que o ser humano construiu a nação. Pamela, não tem como mudar o mundo. Não tem, gente, não tem. Infelizmente não tem. Mas eu quero que por um instante você se coloque no lugar de Jesus e comece a imaginar o pecado que estamos vivendo. Eu vou te fazer uma simples pergunta e quero que você reflita a si mesmo. Se Jesus não existisse e você fosse Jesus, e você visse traficantes, homens estuprando mulheres, mulher matando homem, crianças morrendo, sendo sequestradas, família sendo destruída, jovens destruindo a vida com drogas, o que você faria? Me diz.
O que você faria para mudar o mundo? Esses dias atrás eu disse para minha mãe, para o meu pai, esse tempo atrás, que se eu fosse Jesus, esse mundo não existiria mais. Porque não dá para viver num mundo em que as pessoas não se preocupam mais com a salvação. Não dá para viver num mundo em que mesmo você pregando, as pessoas não querem mudar. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu vejo uma pessoa sendo destruída, eu fico triste de ver em que aquela pessoa está se matando. Mesmo que eu não seja um suicida, se entregar para as drogas, se entregar para a prostituição, é se matar, é se entregar ao inferno. É triste de ver em que nós não podemos mais mudar o mundo em que vivemos. É triste de ver em que as pessoas não conseguem mais abrir os olhos. É triste de ver em que o ser humano não consegue mais mudar. Em que nós não podemos mais fazer nada para mudar. Porque as pessoas não aceitam mais a verdade. Nunca aceitaram a verdade, e ainda mais agora. Eu fico me perguntando até onde o ser humano quer a atenção de Deus. O que Deus fica pensando de nós? Será que um dia isso vai passar? Será que uma única vez o ser humano vai ter a decência de se olhar e ver o ponto em que essa pessoa chegou? E que se essa pessoa ainda vai se converter algum dia, vai se humilhar algum dia, vai se render algum dia. Eu só vou na igreja se tiver revelação. Eu só vou na igreja se tiver alguma coisa sobre bens materiais. Eu só vou na igreja se for aquele irmão que prega uma bênção. Não é assim. Você tem que estar na igreja porque você quer sentir a presença de Deus. Você tem que estar lá porque você quer estar lá. Não porque alguém vai pregar algo que você quer, ou vai revelar o que você quer, ou o irmão que você quer. Você vai porque você escolheu Deus. Você escolheu viver para Ele e ouvir Ele. Talvez se você escolhesse uma única vez estar na igreja, não pela pessoa, não pela bênção, não pela revelação, você ia ver o transformar na tua vida. É triste mesmo de ver que o ser humano não está mais preocupado de verdade com a salvação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É mais triste de ver que as pessoas se preocupam em dizer mais mal da vida dos outros do que se preocupar com a própria vida. Não fica mandando indireta. Não fica julgando as pessoas. Não fica dizendo para ela o que é certo e o que é errado. Cuida da tua vida. Muda o teu coração. Faça a tua escolha e deixe que as pessoas façam dela. Porque enquanto você se preocupa com a vida dos outros, a sua vida está sendo destruída. Nós temos que começar a mudar. Nós temos que começar a sentir Deus. Nós temos que se entregar. Porque Jesus está à porta. E você pode ficar. E é triste de ver que nem muitas pessoas irão poder morar no céu. Mas eu vou fazer uma única pergunta a você. Você quer morar no céu? Você quer se encontrar com Jesus? Ou tanto faz pra você?
Seja um ser humano que muda o mundo. Seja um ser humano que muda as histórias. Seja o ser humano que faz a diferença. E seja o ser humano que se importa com o próximo. E você verá o sobrenatural na tua vida. Para de achar que Deus está longe de você. Para de pensar que Deus não se preocupa com você, porque isso é uma mentira. Ele te ama. Ele se importa com você. Ele está com você em todos os momentos da tua vida. Ele sabe do que você necessita ou precisa. Ele te ouve. E Ele quer muito, muito, muito mudar a tua história. Sinceramente, seria uma honra te receber no céu. Jesus, Ele está planejando um lugar para você. Um lugar que ninguém imagina. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você quer morar nesse lugar? Responda nos comentários. Eu quero saber quantas pessoas querem morar no céu. Você quer morar no céu com Jesus? Comentem. Mesmo que nós não estejamos ao vivo mais, mas eu quero que vocês que estiveram nos assistindo, comentem aqui embaixo. Você quer morar no céu com Jesus? Porque se você quiser, Jesus vai simplesmente te dizer assim: eu quero morar com você também. Ele simplesmente vai te olhar e dizer assim: seja bem-vindo ao teu lar. O lar em quem eu preparei para você. O lar em que desde o princípio eu sonhei para você. O lar em que ninguém nunca tirou de você. Então, seja forte. Efésios 6 vai dizer o que? Todo mundo conhece. Sobre a armadura. Pega a tua armadura. Lute até o fim. E você verá que essa luta não foi em vão. E que ela terá a sua vitória. Irmãos, eu quero contar uma coisa pra vocês. Que é triste de ver o ponto em que o ser humano chegou. Nós sabemos que existem países piores do que o nosso. E que ninguém dá valor ao país que nós vivemos. Porque muita gente diz por causa do roubo de governo. Gente, irmãos, isso é um fato. Era pra ser assim. Nenhum país é perfeito. Todos têm o seu defeito. Mas sabe o que eu acho mais incrível? Nós temos o SUS. As pessoas dizem que o SUS, ele não vale a pena. Porque demora, essas coisas. Mas, gente, Estados Unidos, você tem que pagar por uma consulta. Qualquer coisa que você faça, você tem que pagar. A África quase não tem médico, quase não tem hospital. E nós que temos o SUS, mesmo que não seja aquela coisa igual o particular, nós temos um lugar para ir quando precisamos, quando estamos doentes. Agora imagina um mendigo nos Estados Unidos que tem que pagar por uma consulta. E uma consulta lá é basicamente R$200. E nós temos a oportunidade de ter um lugar para ser atendido de graça. E mesmo que demore, nós temos esse lugar. Nós temos essa chance. Porque lá, se você não tem uma condição financeira para ser atendido, eles simplesmente não te atendem. Eles não têm dó de você.
Então valorize o país em que você mora. Mesmo que não seja o paraíso, porque nenhum país será o paraíso. Valorize o país em que você mora. Valorize as pessoas que vivem com você. Ah, mas irmã Pamela, meu vizinho não gosta de você. É um fato. Sempre terá alguém que não gostará de você. Mas você tem que gostar de todos, porque como cristão, você tem que mostrar exemplo. Ah, mas se o fulano não gosta de mim, eu não vou gostar dele. Ei, você tem que fazer a diferença. Você tem que chegar nessa pessoa que não gosta de você e dizer: da mesma forma que Deus te ama, eu te amo, estarei aqui para tudo que você precisar. Não criar contenda. As igrejas estão correndo por causa disso. Vaidade, contenda, ganância. Jesus não habita mais em igreja assim. Deixando uma coisa bem clara para vocês. Jesus não está em igreja que não quer mais ser avivada. O Espírito Santo já saiu de lá há muito tempo. E mesmo que você tente fazer diferença, nunca será demais. Nunca terá limite. A nossa obrigação é fazer diferença. Mas enquanto você não faz a diferença, você não vai ver o trabalhar de Deus na vida do teu vizinho, na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Nunca irá fazer a diferença. Enquanto você não quiser fazer a diferença. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Infelizmente, não tem como mudar. E infelizmente as pessoas não amolecem o coração para ouvir a palavra de Deus. Mas felizmente você está na presença de Deus. Felizmente tivemos uma chance para mudar. Felizmente estamos tendo oportunidade de mudar. E felizmente fomos escolhidos para morar no céu. Então faça a mudança na tua vida. Escolha viver para Deus, não escolha viver para o homem. Estive estudando um livro que eu gosto muito de estudar ele, porque é um livro que vai contar a verdade, que diz uma certa história que eu estarei resumindo para vocês aqui. Um homem, um rei, tinha 2 filhos, e um deles falou assim: pai, como um guerreiro se torna guerreiro? E o rei perguntou o seguinte para ele: como você acha que um guerreiro se torna guerreiro? E ele disse: eu acho que ele já nasce guerreiro. E o outro filho discordou daquilo. Então o pai dele disse assim: o rei, eu quero que vocês dois tragam uma prova de que um guerreiro nasce guerreiro e de que um guerreiro só se transforma guerreiro depois. E aí eles foram atrás de prova. O filho que disse que um guerreiro nasceu guerreiro, ele foi pedir um café na cozinha e sentado na mesa, um gato veio servir ele e andava sobre 2 patas. E ele ficou chocado com aquilo e pegou o gato. E outro filho do rei ficou ouvindo sobre essa história de que um gato servia o café e que andava sobre 2 patas, e ele não sabia como provar o contrário daquilo. E voltando triste para casa, ele viu uma loja em que chamou a atenção. Ele viu algo dentro daquela loja que chamou a atenção dele. Então ele entrou e comprou aquela coisa que tinha chamado a atenção dele e levou até o pai dele. E o rei sentado perguntou para os 2: vocês trouxeram a prova? E ele disse: sim, trouxemos a prova. O filho em que tinha trazido o gato mostrou. E o gato serviu um café até o rei, e o rei ficou admirado. E todo mundo aplaudiu o filho por aquilo. E ele disse: um rei, um guerreiro, nasce guerreiro.
quando quer. Já o outro filho tinha uma surpresa dentro de uma caixa. Quando ele abriu aquela caixa, tinha um rato. E ele soltou o rato e na hora o gato viu aquele rato e correu atrás. Eu vou resumir essa história para vocês. Uma pessoa, ela não pode mudar o exterior dela se não mudar o interior. Não adianta você ir na igreja vestido bem, usar terno ou vestido ou saia, se você não quer mudar o seu interior. Não adianta você chegar em mim e dizer que é cristão, se fora da igreja você é outra pessoa. Muda o seu interior para mudar o seu exterior. Não adiantou nada o gato servir um café e andar sobre duas patas. Ele continuou sendo gato, ele não mudou aquilo. O ser humano continuar sendo ser humano se não quiser mudar. Não adianta eu colocar uma blusa longa se eu não quero mudar o meu coração. Não adianta eu vir pregar para vocês se eu não quero que essa palavra sirva de exemplo para mim também. Então mude o seu interior para mudar o seu exterior. Amém? Foi só essas palavras que Deus me deu. Que o Espírito Santo venha abençoar a vida de vocês, de todos os irmãos. E muda. Reflete nessa palavra. Não passe no Facebook simplesmente como se fosse nada. Queira mudar. Queira fazer a diferença. Amém? Vou estar assim fazendo oração para cada dos irmãos que entraram. Se você tiver algum pedido especial, peço que vocês comentem aqui embaixo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha abençoar a vida, Senhor Jesus, de cada irmão, de cada irmã que nos acompanharam. Venha mudar o coração dessas pessoas e fazer a diferença, Pai. Porque nós sabemos que Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Opera o milagre, Senhor Jesus, opera a cura e a transformação, Pai. Vai transformando, Senhor Jesus, e libertando a cada vez mais a cada vida. É que eu te peço, agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero assim agradecer a todos os irmãos que nos entrou. O irmão Oséias Lopes também que nos acompanhou. Que Deus abençoe fortemente a tua vida. O irmão Claudermi que nos acompanhou. E a todos os irmãos que entrou. Que Deus abençoe fortemente a vida de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E avisando os irmãos que a partir do domingo que vem os horários irá mudar, tá? A partir do domingo que vem será às 18 horas, tá bom? Então já convido a vocês a estar aqui às 18 horas conosco, tá bom? Não perca, domingo que vem às 18 horas. E na terça-feira às 20h30, o nosso irmão Gerson estará assim trazendo a palavra do Senhor e orando em favor de todos. E domingo às 18 horas a nossa irmã Nancy aqui com vocês, já avisando os irmãos que quarta, quinta e sexta às 23 horas estamos aqui numa campanha de oração aqui, em favor de todos. No Facebook Gerson Leis e no Facebook Nancy Gonçalves. Então você é nosso convidado especial. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.